A vivência do luto na perspectiva de Jesus. Amigo, vivenciar o luto é muito difícil. Atravessar a dor da perda nos deixa com uma sensação de vazio e desestrutura o nosso cotidiano. Diante da morte de um ente querido, sofremos talvez mais pela perda que pela própria morte. Assim, o luto pode ser entendido como uma reação à perda. Em geral, óbvio, a morte de uma pessoa, em especial de uma pessoa amada. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, diz que após a morte de João Batista, por ordem do rei Herodes, versículo 12, diz que os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isto a Jesus. Versículo 13 diz que Jesus, ouvindo o que havia ocorrido, retirou-se de barco sozinho para um lugar deserto. Aqueles que amamos, quando os perdemos, nos fazem sofrer. O que se percebe neste texto é que quando Jesus recebeu o relato da cruel morte de João Batista, ele fica muito triste, profundamente triste. E entra num barco e navega para um lugar deserto para ficar aí sozinho. O seu amigo se foi, morreu. Neste episódio, como ao longo dos evangelhos, Jesus mostra claramente as emoções humanas. Embora sendo Deus, Jesus também tem uma mente humana. Em sua atitude pedagógica, ele nos ensina, com seu exemplo, que no rompimento de um vínculo importante pela morte, a pessoa enlutada que vivencia o luto como um processo apresenta maiores chances de evitar o sentimento do luto doentio. No entanto, a maioria das pessoas enlutadas ainda apresenta dificuldade de imersão no processo de luto por não entender quais os benefícios de se permitir entrar nele como algo saudável, ainda que doloroso, é claro, tendo como consequência a sua ressignificação. O Evangelho de Mateus diz que, após aquele período de recolhimento, Jesus, que de longe vinha sendo seguido pela multidão que o demandava, ao sair do barco, teve compaixão deles, os curou, os alimentou e os cuidou. Como se pode perceber, primeiro Jesus, em toda a sua humanidade, se cuidou, o que lhe permitiu cuidar dos outros. Porque, como disse alguém por aí, o cuidador que não se cuida, ele compromete o cuidado. Creio que aqui está o grande milagre desta história que você precisa conhecer. Ou seja, se permitir entrar no processo de luto como algo saudável, alcançando a ressignificação da perda e do pesar, cuidando-se, para poder cuidar daqueles que ainda esperam por você. Embora Jesus sofra a perda do seu querido amigo, seu sofrimento o capacita para cumprir o seu trabalho. Ele não usa o seu coração despedaçado pela dor da perda do amigo, enchendo-se de amargura, atacando e ferindo as outras pessoas, ou mesmo isolando-se, voltando a dor para dentro, onde inflama,
irrita e segue machucando e machucando. Mas ele se abre para possibilitar que Deus tome o seu coração partido e o molde em algo flexível, onde ele emerge de sua dor para jorrar compaixão, compreensão, paciência e atenção aos sofrimentos daquela multidão que aguardava por ele. Neste episódio, Jesus aponta-nos na direção de uma vida plena e equilibrada. Amigo, nós, os humanos, não somos livres das coisas que acontecem exteriormente a nós, mas somos livres para escolher a atitude a tomar diante de cada uma delas. Queres experimentar esta transformação? Venha a Jesus. Ele disse: venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vale a pena lembrar: o cuidador que não se cuida compromete o cuidado. E não esqueça nunca: Deus é Deus e nós, humanos, simplesmente humanos.